Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 3 de novembro. Hoje daremos destaque à tecnologia e geração de empregos em Petrópolis. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que as manifestações não ocupem as rodovias, que sejam feitas pacificamente. No estado do Rio de Janeiro, 4 pontos ainda permanecem com manifestações, mas que não interferem no trânsito. E termina hoje o prazo para os mesários que faltaram ao primeiro turno das eleições justificarem a ausência com a Justiça Eleitoral. Um levantamento feito pela USP apontou que 12% da população adulta se considerou LGBT no Brasil. Esses dados correspondem a 19 milhões de pessoas. Notícia e informação na busca pela tecnologia e geração de empregos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Nós começamos o Correio Petropolitano Debate de hoje de uma maneira diferente e vamos abordar a tecnologia e também o Summit Petrópolis, que vai ser realizado nos dias 17 e 18 deste mês aqui em Petrópolis. Nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento de Petrópolis, Marcelo Soares, e também nosso convidado especial de hoje, Cláudio Magnavita, para falar sobre esses temas. Primeiramente, agradeço aos dois pela presença aqui no programa e para falar sobre esse tema. Muito obrigado. Prazer, Richard. Eu já estava devendo comparecer aqui. A gente tem tido uma atuação muito grande, mas é evidente, quando você tem uma estrela da atividade empresarial com o currículo do nosso entrevistado hoje, eu fiz questão de participar, porque cada vez mais a nossa TVC tem se firmado como um veículo líder e agora com o Correio Petropolitano. Vai me obrigar a prazerosamente estar aqui em Petrópolis mais vezes e até interagir aqui na nossa televisão, porque eu considero hoje que o Correio Petropolitano, junto com a TVC, a TV do Correio da Manhã, se transforma no maior grupo empresarial de comunicação aqui da região. Então é um prazer enorme estar aqui, principalmente no mês que a gente completa um ano. Tem um ano que nós assumimos aqui o controle da TVC e transformando a TVC na TV Correio da Manhã. Então, uma forma de brindar é participar aqui e ter a honra de entrevistar também, junto com você, o nosso convidado especial. É lógico, é um tema, inclusive, muito importante. A gente sabe que, por exemplo, a secretária, aí, né, já trazendo para você, então, a primeira pergunta em relação a esse evento, ele é um evento muito importante, principalmente em toda a região serrana, e Petrópolis tem o Serratec, que é um polo de tecnologia de Petrópolis. Queria que você falasse da importância de realizar esses eventos e da necessidade de ter esses eventos e mais empresas voltadas para essa área de tecnologia, até porque a gente sabe que as profissões do futuro estão aí e são por meio da tecnologia que elas virão. Sim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, compartilhando as informações, hoje especificamente sobre a tecnologia em Petrópolis. E, bom, falando um pouco do evento, é o Petrópolis Tech Summit 2022, é a segunda edição, fizemos a primeira no ano passado, com grandes palestrantes, gente do nível do vice-presidente da Embraer, do presidente da IBM para a América Latina, isso no ano passado, do general que comanda toda a área de desenvolvimento tecnológico do Exército Brasileiro, além de palestrantes locais, como o diretor do LNCC, presidente do Serratec e outros. Então estava bastante concorrido ano passado, em função da pandemia. Nós tivemos que reduzir o público participante presente, mas esse ano, felizmente, vamos ter espaço para mais de 200 participantes ao vivo. As inscrições já estão abertas, a gente está praticamente já com o Quitandinha lotado. Esse ano vai ser no Palácio Quitandinha, que também é outro atrativo, e de novo com palestrantes de altíssimo nível. Nós vamos repetir um palestrante com temas diferentes. O vice-presidente da Embraer vai estar aqui de novo, palestrando, é o único
que foi convidado do time do ano passado. Não que os outros tenham sido menores de maneira nenhuma, foram todos grandes palestrantes, mas a gente achou que a palestra da Embraer, pelo tema, pela tecnologia, chamou muita atenção. E pela presença da Selma aqui, pela presença da Selma em Petrópolis. Você tem um desdobramento, um casamento natural. Casamento natural, exatamente. Mas teremos também palestras do Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, é o maior polo de tecnologia, de telecomunicações da América Latina. Vamos ter os executivos de lá palestrando e outros. Né? Gente do BTG Pactual, da Rede Dor, enfim, de novo, são várias palestras, esse ano com formato um pouco diferente. Nós vamos fazer uma sequência de palestras de manhã, fechando com um bate-papo. Na parte da tarde, mais uma sequência de palestras, fechando com um bate-papo, tudo aberto a perguntas. Agora, secretário, um evento como esse, ele tem uma característica muito especial, porque ele não é um evento em si. Ele é um evento meio, não um evento final, porque ele acaba trazendo para Petrópolis não só a discussão cultural, mas também de uma cultura empresarial, de desenvolvimento, abraçando a tecnologia, que é uma vocação natural dessas cidades, das smart cities, das cidades inteligentes, como também também um evento que permite mostrar a essas personalidades todo esse potencial de Petrópolis. Me fala do efeito da atividade meio e não da atividade fim, o reflexo, além do evento, que uma agenda como essa possibilita a cidade. Exatamente, a sua leitura está corretíssima. O evento em si, ele traz grandes empresas do setor tecnológico a nível nacional e até internacional. A Embraer, por exemplo, é uma empresa internacional. Mas o que se busca é divulgar o já bem estruturado envelope tecnológico que nós temos em Petrópolis. É isso que a gente quer. Atrair atenção para Petrópolis e empresas novas para Petrópolis. A qualidade da mão de obra que se tem aqui. Então, a gente sabe o seguinte, existe hoje uma falta de mão de obra na área de tecnologia no mundo inteiro. E Petrópolis tem um cardápio enorme de instituições de formação de mão de obra, que já estão aqui na cidade, tanto técnica quanto de nível superior e até de pós-graduação. Então, esse evento feito em parceria com Serratec, Prefeitura de Petrópolis, em parceria com Serratec, com outros apoiadores locais e de fora daqui também, pretende atrair gente, atenção, né? Por exemplo, provavelmente teremos um palestrante também da Cisco, vindo para cá, um diretor executivo. Quer dizer, a gente quer que essas pessoas cheguem aqui e vejam que sim, Petrópolis pode formar muita mão de obra de altíssima qualidade, que aliás é uma das principais características da cidade, não só na tecnologia, mas também na área de turismo, de gastronomia, enfim, a gente tem muitas escolas aqui. Então a gente quer mostrar que podemos formar. O Serratec já tem, em parceria com o Senai Firjan, um curso de formação de programadores. Já em funcionamento, já formaram centenas de profissionais. São cursos de 4 meses aproximadamente, formando em torno de 70 pessoas de cada vez, e gente que já está, durante o curso, já está empregada, já sai empregado da formação. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o grande atrativo de Petrópolis, na minha visão, é a capacidade de formação de mão de obra altamente qualificada em diversos setores, e nesse caso especificamente na área de tecnologia. Por exemplo, o sucesso da Selma aqui. Você foi presidente da Selma. Deixa eu... Enquanto o Getúlio arruma teu microfone aí, a gente vai... O sucesso da Selma, por exemplo, você foi presidente da Selma. Como é que você atribui o sucesso com essa mão de obra local? Porque a Selma também acabou sendo uma grande formadora de mão de obra, sim, porque incentivou cursos na área de manutenção mecânica, manutenção especializada em motores de aviação, aliás, cursos que exigem uma certificação da ANAC e tudo isso. Me fala da sua experiência pessoal, dessa qualidade de mão de obra que... Isso é o que impulsionou a Selma? Sim. Quer dizer, é uma simbiose de retroalimentação. A qualidade da mão de obra alimenta a Selma e a Selma alimenta essa qualidade como geradora de emprego? De novo, você acertou na mosca.
porque o que a Selma vende? Eu trabalhei na Selma 30 anos, fui presidente por 10 anos. E, de repente, eu entendi qual era o grande atrativo da Selma para atrair clientes e a atenção da própria General Electric, que é um gigante mundial da aviação. E um dia, conversando com o meu chefe, que adorava Petrópolis, vinha aqui com frequência, eu percebi o seguinte: não era o prédio, não eram as máquinas, as instalações, não. O que interessavam eram as pessoas. Selma vende a experiência, a qualificação da mão de obra, o comprometimento dos profissionais em fazer o melhor possível. E nós fizemos há anos atrás uma parceria que dura décadas, uma parceria com o Senai, para a formação de mão de obra. Aliás, o Senai aqui em Senai Petrópolis é uma joia. É uma joia. E tem um detalhe, como o Eduardo Eugênio, que é o presidente da Fijan, tem casa aqui no Vale do Cuiabá, ele se ajuda, né? Ele tem O presidente Eduardo Eugênio é um amigo de longa data, adora Petrópolis, adora a cidade, adora a Selma, já esteve na Selma, sei lá, centenas de vezes, e ajudou a gente a costurar esse acordo com o Senai para a formação de mão de obra. Então o Senai hoje não, há décadas, é o grande parceiro de formação de mão de obra qualificada da Selma. Não, e é uma mão de obra altamente, o motor de avião, o valor agregado de um motor é 6 bilhões de dólares, ou até mais, dependendo, se for uma turbina de um 777, estamos falando de um motor de 60 milhões. Exatamente. Mas, e a mão de obra, quer dizer, cada pecinha é o petropolitano que está cuidando daquilo ali, né? A gente fez uma conta uma vez, a gente sempre tentou falar, como é que a gente divulga a Selma para o mundo e para Petrópolis? Para o mundo é o seguinte: a Selma hoje é a maior oficina de revisão de turbinas de aviação, oficina independente, que é não ligada à linha aérea, é a maior oficina independente do mundo. É a maior do mundo. Então, a gente serve daqui, a Selma, né, serve daqui de Petrópolis clientes do nível da FedEx, da Southwest, da Ryanair, empresas da Ásia. A Selma está no mundo inteiro. E o que faz toda a diferença é a qualidade da mão de obra, o comprometimento das pessoas super treinadas para entregar no prazo e com zero problema de qualidade. Então, a gente estava falando, né, da participação do Senai, do Eduardo Eugênio, da divulgação, e aí nós chegamos numa conta que eu achei muito interessante. Não é só a quantidade de turbinas revisadas por ano que estão voando no mundo inteiro, mas o número que a gente achou mais interessante é um número que mostra quantos passageiros diariamente ou por ano são transportados pelas turbinas mundialmente, fora os pacotes de FedEx e coisas desse tipo, são transportados pela Selma. Então esse número chega a milhões de passageiros por dia que estão voando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, com turbinas que foram trabalhadas por petropolitanos. Então isso é um grande orgulho. Eu não quero te roubar o seu programa, Richard. Eu aproveitar o link que você comentou, Cláudio, sobre essa questão da mão de obra qualificada. É uma característica até talvez das empresas, já que a gente tem aí uma falta desses profissionais hoje no mercado, de, poxa, eu tenho um profissional, vou qualificar ele ainda mais para que de alguma forma ele colabore ainda mais com a empresa. E eu confesso, aqui eu falando como entrevistado, não como entrevistador, eu confesso que me levou a investir aqui em Petrópolis é a qualidade da mão de obra que eu tenho aqui. Hoje nós somos o maior gerador de mão de obra na área da comunicação, são mais de 50 empregos diretos aqui em Petrópolis, para os indiretos, e esses empregos são de uma mão de obra que eu brinco que Petrópolis foi um presente da nossa qualidade empresarial. Acredito que toda a equipe da TV Correio da Manhã, assim como eu, ficam lisonjeados com o comentário do Cláudio, e é claro que isso se desdobra em relação ao trabalho que é feito, uma equipe muito integrada, uma equipe unida para, lógico, levar aí no lado da comunicação, informação, notícia, tudo que é importante, não só de Petrópolis, mas das regiões de cobertura. Voltando para o assunto, Marcelo, essa é a característica hoje das empresas? Sim.
É lógico o seguinte, o que faz o sucesso de uma empresa são fatores diversos, né? Petrópolis a gente pode citar como a qualidade, a segurança de vida, a qualidade da vida aqui, enfim, entre outros. Mas o que faz o sucesso da empresa, na minha modesta opinião, é a qualidade das pessoas que você tem na empresa. E a baixa rotatividade também. E a baixa rotatividade. Numa empresa de serviços, então, como é o caso da Selma e das empresas de tecnologia, é a mão de obra que faz o sucesso dessa empresa. Então, a gente está apostando muito, quer dizer, foi uma aposta que a gente fez, eu fiz quando executivo da Selma, na mão de obra, nas pessoas, na equipe, e, de novo, estamos fazendo a mesma aposta em parceria com o Serratec, com a Prefeitura, com as empresas de tecnologia, de novo, nas pessoas, como o grande atrativo de Petrópolis para trazer para cá mais empresas da área de tecnologia e gerar empregos de bom nível. A gente sabe que os empregos na área de tecnologia... Você, como CEO de 4 grandes companhias, 10 anos de Selma, você tem essa capacidade de falar de igual para igual. Agora, tem uma curiosidade minha, o que leva? A gente estava brincando aqui com... Você está explodindo a ponte. Você tinha comprado um apartamento para você no Jardim Botânico e vai sair daqui, vai assinar a escritura, ou seja, se fixando em definitivo. O que leva um empresário, um gestor que foi CEO de 4 grandes empresas na área de energia, na área de altíssima tecnologia, petróleo, aviação, a aceitar um convite? Você sentiu que estava na hora de retribuir um pouco o muito que Petrópolis já lhe deu? Sim. Missão, ainda trabalhar com Bom Tempo, que com a primeira dama é complicado. Mas você tem levado... Não, tem sido uma experiência muito bacana. Eu não esperava, né? Fui convidado na época da pandemia pelo prefeito da época, o Bernardo Rossi. Então entrei em junho de 2020. Tinha menos de um ano que eu tinha me aposentado, uma aposentadoria planejada. Fui me preparando. E você vê que é uma função bem técnica, né? Porque você vem de outro grupo, sim. E você está... Aí fui para a prefeitura em junho de 2020, continuei em 2021 e o prefeito Rubens, o prefeito interino da época, o Ingo, me convidou para ficar e o prefeito Rubens Bom Tempo também me convidou para ficar. Mas isso é uma demonstração primeiro, reconhecimento de um trabalho, da não politização de um trabalho técnico. Sim. Eu acho que isso aí Sim, isso. Aliás, raramente eu elogio o Bom Tempo, mas parabéns, Bom Tempo, porque você acertou aí. Para o povo não ficar dizendo que a gente faz oposição, você não é. É que como você está errado, a gente puxa a sua orelha, porque esse jornal aqui e a televisão independe, não quer publicidade da prefeitura, não quer relações comerciais com a prefeitura, nem com a Câmara, porque a gente exerce um jornalismo em defesa da iniciativa privada. Mas o fato de ter mantido e profissionalizar, o importante na gestão pública, não sei se você concorda comigo, presidente, que é a continuidade. Sim. Ou seja, a chance de você transpassar 3 governos e fazer uma gestão técnica e isso dá a Petrópolis uma contribuição. Mas eu queria voltar essa sua, eu te interrompi, essa sua dação. Ou seja, você podia estar hoje em conselhos, podia estar no mundo inteiro, um currículo como o seu, hoje os conselhos são muito bem remunerados, você poderia estar em qualquer canto, mas você faz essa opção de devolver a Petrópolis muito... É uma questão de amor com a cidade, né? Sim, é por aí, amor, paixão, né? Sou nascido e criado aqui, meus filhos são nascidos aqui, criados aqui, netos, então meu pai foi político aqui, enfim, minha família está toda aqui, então é uma cidade que eu realmente amo muito. E eu acho que é uma forma de contribuir com a experiência, onde eu puder contribuir, onde fizer sentido. E estou tentando fazer isso, é divertido. Eu te digo que é uma experiência muito rica, porque apesar de eu ter nascido, estudado e trabalhado aqui boa parte da minha vida, quando eu fui para a prefeitura, eu conheci uma outra cidade, que eu não conhecia. Essa experiência do outro lado do balcão é fundamental, fundamental, né? Foi muito... Assim, a gente começa a entender as limitações complementares. Ela é complementar. Mas na posição que eu estou hoje, eu vejo uma cidade muito diferente com os atores que eu não conhecia. Eu estava focado no seguinte, entregar a turbina no prazo, com o preço certo, com a qualidade absoluta.
Esse era o meu dia a Agora, dia. se você me permite, eu não estou roubando seu programa hoje não, mas estou, né? Mas como eu sou patrão, então eu acho que eu posso exercendo o direito. Não, mas é muito em função de ser um assunto que eu sou apaixonado, que é a aviação. Por exemplo, eu fiz uma campanha, o Correio da Manhã fez uma campanha muito grande, foi o único veículo a defender a manutenção no Rio de Janeiro do maior parque de manutenção de aviação, a mão de obra que nós dispensamos. Todo dia eu estava vendo o leilão dos ativos da antiga VEI, que é TAP Engenharia e Manutenção, que foi o último. Nós abrimos mão de uma indústria que poderia ter sido uma indústria extraordinária, que foi a atividade da manutenção, que é complementar a Selma. Sim. Porque aliás, a Selma foi primeira, porque tem toda uma trajetória. Depois a Varig Engenharia e Manutenção vira um grande negócio e você tem o Brasil abrindo mão disso. Ou seja, nós liberamos, deixamos que a TAP fechasse, encerrasse o maior parque de manutenção que estava aqui a 45 quilômetros, 60 quilômetros daqui, que era no Galeão, e perdemos o que é mais importante, a cultura, engenheiros, mão de obra, pessoas que estavam lá na segunda, terceira geração, e nós deixamos isso ir embora do Brasil. O senhor concorda com isso? Foi um crime para a economia do Rio de Janeiro nós não temos tido uma atuação mais forte do governo do Estado, mais forte da atividade. O secretário Fará até tentou, na época, que é o ex-prefeito de Três Rios, deputado bem votado aqui, na época secretário de Desenvolvimento Econômico, tentou salvar a VEI. Mas pela sua experiência, você sente que isso foi um crime? Foi uma pena, eu diria que foi uma grande pena. São muitas variáveis, né, envolvidas aí nesse processo aí de essa falência, né, dessa extinção dessa atividade no Rio, que é complementar a Selma. Ali os aviões pousam no aeroporto, vão para o hangar para fazer a manutenção na estrutura da aeronave, e uma coisa que é comum no mundo, né? As turbinas são removidas para terem manutenção na mesma hora que você faz a manutenção da aeronave. Então a Selma poderia ter se beneficiado muito, muito disso. A todo avião que entrasse lá, enquanto fazia a manutenção, né, o cheque do avião, da estrutura, a Selma faria as turbinas. Infelizmente não deu certo. Mas o patrimônio está aí ainda. Pois não, mas agora foi botado a leilão. Não só encerraram, houve uma tentativa, até achei que a Unite iria assumir, mas aquilo dali foi entregue agora na Bacia das Almas. Outro dia até ouvi, nesse leilão, aqueles carros especiais para não para transporte de motores de avião sendo jogado na Bacia das Almas. Mas voltando a Petrópolis e voltando à vocação da cidade, o que a prefeitura pode fazer como poder público para atrair empresas na área de tecnologia, a nível de fomento, a nível de trazer? Por exemplo, o Correio da Manhã instalou um parque gráfico aqui, 2 rotativas, mão de obra local, reformulando a televisão, mas no momento nenhum nós pensamos em nenhum tipo de incentivo e nem queremos a nossa atividade. Mas você tem empresas que estão no mercado extremamente competitivo e que tem, inclusive, outros municípios e outros estados oferecendo vantagem. O que o governo do estado, mas e a prefeitura, ou juntos os dois, podem fazer para atrair mão de obra para cá? Boa pergunta. Bom, os atrativos, né, que a prefeitura oferece são basicamente os incentivos fiscais, né, que mais ou menos um padrão aí em várias outras cidades no Brasil, a facilidade para você abrir um negócio, estabelecer um negócio, mas eu vou chegar lá no principal atrativo, que é uma coisa única que pouca gente tem. Bom, antes de chegar lá, nós temos então os incentivos, temos área disponível para crescer, já tem uma área boa hoje, vamos ter um novo empreendimento sendo lançado no Quitandinha, que vai ser meio que um distrito tecnológico, um empreendimento grande, com salas comerciais, auditórios, sala de convenção, enfim, vai ser muito bacana, bem ali no Quitandinha, mas o grande atrativo que eu vejo é a formação da mão de obra. Então a gente tem em Petrópolis o próprio Serratec formando, tem o sistema Senai Firjan, temos o LNCC,
temos o Cefet, temos a Faetec, Faeterge, que está aqui em Petrópolis também. Enfim, pouca gente tem isso, essa capacidade de formação de mão de obra em larga escala. E a logística, né? Você está literalmente Estamos perto do na Rio, região metropolitana do Rio. Na região metropolitana do Rio, perto do Rio. Nós temos um histórico também, Cláudio, que eu gosto sempre de divulgar, que pouca gente fala nisso, eu talvez conheça isso. A gente tem em Petrópolis 7 empresas multinacionais. Isso não é comum para uma cidade de 300 mil habitantes. Nós temos o único prêmio Nobel brasileiro nascido aqui, né? O prêmio Nobel é nascido em Petrópolis, em medicina, né? Mas enfim, aí quando assim fala, pô, tem 7 empresas multinacionais, mas qual é o que isso significa? Significa o seguinte, você tem, dessas empresas multinacionais, você tem uma centenária no ano que vem, que é a Andritz, que está ali na Barão do Rio Branco, está na indústria de papel e celulose. Você tem outros como a Selma, a Alfa Laval, a Mustad com 120 e tantos anos, quase 130 anos. Enfim, a Selma com 70, a Alfa Laval com 80, temos a Orange. Enfim, essas empresas estão na cidade há décadas. Por que uma empresa multinacional que tem exigências grandes de operação, de formação de mão de obra, de segurança, de logística, fica tanto tempo aqui? É porque o ecossistema deve ser bom. Isso ajuda a gente a atrair outras multinacionais. Dessas 7, são 6 europeias e a Selma americana. Isso é um super atrativo. A Orange, multinacional francesa da área de tecnologia, há poucos meses transferiu sua matriz de São Paulo para Petrópolis. Então, toda essa operação da Orange está aqui agora. Fica no Polo Serratec, né? Fica no Polo Serratec. Então, eu acho que o grande atrativo, de novo, na minha visão, é a gente ter outras características, né, de segurança, de ambiente, de logística e tudo mais. Temos os problemas também que a gente precisa resolver. O mundo não é tão perfeito assim, mas tem muito mais. O equilíbrio entre coisas boas e coisas que ainda precisam ser resolvidas é muito favorável. Mas o principal atrativo é a formação de mão de obra. Eu já trabalhei em outros lugares, tive oportunidade, né, de, como você também tem larga experiência em outros locais, né, talvez dentro do Brasil, fora do Brasil. Eu afirmo sem medo de errar. Eu já presidi empresas no Brasil, em diferentes estados, a maioria Rio, Minas e São Paulo, e fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Te falo sem medo de errar. É a mão de obra mais engajada, mais comprometida, mais dócil e mais criativa que eu vi. A origem disso seria a questão da etnia, a questão da formação, o fato de Petrópolis ser um bolsão cultural próprio, ter... a gente até brincou, estava no ar aí, quando nós lançamos o jornal, o que era ser petropolitano, né? A gente tinha um comercial belíssimo que a gente levantava esse astral. Agora, eu tenho sentido petropolitano com um pouco, depois dessa tragédia, tudo isso, a gente precisa levantar o outro astral da cidade. O astral está um pouco baixo. A gente ficou meio abatido, né? Muita destruição, muitas mortes, infelizmente. Mas o astral está voltando. O petropolitano é resiliente. Isso está no nosso comercial. A gente colocou isso. Valente, corajoso, né? Tem fé, acredita no futuro. Então você perguntou por que a gente é assim, eu não sei, talvez toda essa miscigenação cultural que a gente tem, essa formação com culturas de diferentes locais, né, do mundo, talvez esse ambiente, né, favorável com, não sei, o clima, a natureza, não sei. A história, porque logo você vive cultura, a história. Eu coloco isso no texto. A tradição. O imperador está aqui, a imperatriz são nossos vizinhos, a princesa Isabel está aqui, está na catedral. Acho que tem uma mistura de um pouco disso tudo aí que forjou esse povo bacana que a gente tem hoje. Quando você era um funcionário da Selma, ingressando na carreira, jovem, tudo isso, você imaginava que um dia ia chegar à presidência da empresa? De jeito nenhum, nunca pensei nisso. Como foi ser o primeiro petropolitano presidente da empresa? É gostoso, a sensação é boa. Eu entrei como estagiário em 80, fiquei um ano como estagiário, depois fui admitido como engenheiro, e aí foi crescendo, né? Foi uma coisa meio natural, é lógico, todo mundo tem ambição, quer dar mais um passinho à frente, quer ganhar um pouco mais, quer ter mais status e tal, mas essa, de verdade, com toda sinceridade, nunca foi a minha meta
ser o número 1. Mas fiquei feliz de ser o número 1, claro. Por 10 anos, né? Marcelo, pegando o link do Cláudio em relação à tragédia, eu pergunto, de alguma forma isso impactou para possíveis eventos de tecnologia na cidade? E aproveito para perguntar também, de alguma forma a gente vê que falta uma mão de obra para esse setor e que muitas vezes as próprias empresas qualificam os seus profissionais para isso. Seria talvez necessário realizar com mais veemência eventos, por exemplo, como vai acontecer agora em novembro, para a divulgação dessa área, desse setor, até para que as empresas de fato possam levar essas oportunidades, e aí, lógico, para a cidade também? Sim. Na verdade é o seguinte, nós já temos, sempre em parceria, especialmente com o Serratec e os outros parceiros tecnológicos, mas o Serratec é o grande parceiro, porque são as empresas, né, que empregam, geram emprego, geram riqueza. Então nós temos, além do Tech Summit, a gente faz visitas a outros locais. Nós fomos no Parque Tecnológico de São José dos Campos, por exemplo. Nós fomos no Parque Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí. A gente sai visitando outros locais no Brasil para estabelecer conexão, parcerias. Visitamos o Centro Tecnológico do Exército, em Barra do Guaratiba, e fazemos também outros eventos um pouco menores, como, por exemplo, os cafés tecnológicos. Fizemos 2 recentemente, um na Fazenda Bela Vista, outro na Fazenda Marambaia. E nesses eventos a gente reúne em torno de 40, 50 formadores de opinião, executivos, empreendedores, presidentes de empresas, diretores de empresas, donos de empresas. E lá são os eventos curtos, né, de 1h30, 2 horas, com café da manhã, onde o objetivo é possibilitar conexão, né, o famoso networking, que as pessoas se conheçam, e o Serratec e outras entidades convidadas apresentam o que nós temos em Petrópolis. E aí, Cláudio, o bacana de ver, o surpreendente de ver, é que durante esses cafés, ou logo após os cafés, empresas de Petrópolis, pequenas, médias, grandes, do varejo, da indústria, do serviço, imediatamente procuram as empresas do Serratec. Eu não sabia que a gente tinha isso aqui. Então a gente está atingindo o objetivo, esse é o negócio desses cafés tecnológicos. Ou seja, não é só atrair quem está, é fomentar quem já está aqui. Mostrando que dentro de casa nós temos, sim, empresas capazes de fornecer serviços de altíssimo nível. As empresas do Serratec hoje, se você olhar, tem um slide que eu gosto muito, que é o seguinte: a revista Exame anualmente publica as 500 maiores empresas do país, nos diversos setores. Dessas 500, mais da metade compra algum tipo de serviço das empresas do Serratec. Então você tem grandes montadoras de automóveis, empresas de aviação, empresas do setor da área médica, grandes hospitais, bancos. Por exemplo, eu antes de trabalhar inclusive aqui na TV, aí por experiência própria, eu cheguei a trabalhar na Serratec, por exemplo. Então, daqui serviço para empresas grandes no Brasil inteiro. E as locais nem sempre sabem que a gente tem aqui uma distância curtíssima, né? Que no mundo tecnológico, aliás, as distâncias são curtíssimas. Eu tenho uma tia que ficava, botava o óculos, o cabelão dela, ficava, cadê meu óculos? Eu olhava a casa toda procurando, e o óculos estava na cabeça. Aliás, eu adorei isso, vou copiar. Eu adorei essa Onde é que está meu óculos? Mas então é o seguinte, tem outros eventos, desculpa, eu esqueci o seu nome. Richard. A gente tem um conjunto de ações para divulgar e ampliar o leque da tecnologia em Petrópolis. A Prefeitura e os executivos do Serratec se encontram semanalmente há 2 anos. Toda quinta-feira a gente tem reuniões para tratar de assuntos de interesse comum para a expansão do polo tecnológico. Está funcionando, felizmente. Vou deixar no ar aqui, oferecer um espaço gratuito no Correio Petropolitano, também no Correio da Manhã do Rio, para divulgar uma espécie de uma coluna, um espaço editorial, para a gente começar a divulgar o Serratec. Eu acho que é importante a gente... A questão da comunicação é que também é aquela diferença, já que você gosta de exemplo, da diferença do ovo da pata e do ovo da galinha, né? O ovo da galinha, o da pata é muito mais... tem mais nutrientes, uma casca
Mas a pata bota o ovo, fica calada. A galinha, quando bota o ovo, cacareja, né? Vamos apoiar vocês aí nisso aí. O grande objetivo da área tecnológica, né, desde que eu fui para a prefeitura, a gente elencou duas prioridades que são o turismo e a tecnologia. Tem outras, claro. O turismo é a vocação natural, o grande motor da nossa economia. Logo na sequência vem a tecnologia. Então o objetivo é transformar Petrópolis, isso não é um sonho, num dos maiores polos tecnológicos do país. Por quê? Nós temos as empresas de base tecnológica, temos um ambiente favorável e temos, sobretudo, as escolas de formação de gente capacitada. Aliás, nesse evento do Tech Summit, diferente do ano passado, o primeiro dia palestras. No segundo dia, que é o dia 18 de novembro, vai ser um evento técnico, dedicado aos desenvolvedores, a gente envolvido diretamente na tecnologia, que trabalha diretamente com tecnologia. Vai ser uma inovação. Então, ano passado foi um evento de um dia com palestras, um super sucesso, e esse ano a gente expandiu para um dia de palestras e um dia dedicado aos técnicos, tecnólogos, né, envolvidos. Eu vou pedir, quando você pedir o intervalo comercial, para eles colocarem. Eu acho que eles podem resgatar aquele filme do Correio da Manhã sobre ser petropolitano. Eu acho que vale a pena a gente exibir, quando você pedir um intervalo comercial, esse comercialzinho, que é um comercial até para o Marcelo, para a gente assistir aqui e comentar. Mas eu queria falar também, antes do intervalo comercial, com relação ao que ocorre na questão de você perder mão de obra. Porque se você não cresce a economia, essa mão de obra petropolitana começa a migrar. Por exemplo, na área de comunicação, nós temos grandes nomes hoje na Rede Globo, em redes nacionais, e também não é só a questão da migração, mas também a remuneração justa para quem fica aqui. Comenta isso também. Aliás, esse é um assunto que eu gosto muito. Como eu te falei no início, eu dou muito valor às pessoas. É aí que está a diferença. Então é o seguinte, você não pode estar perdendo gente o tempo todo. Uma rotatividade é natural, tem que ter, que é saudável. Mas não pode ser muito, senão você perde todo aquele investimento na pessoa e tem que... Você sabe que aqui nós temos uma política de estágio, não é mão de obra barata. O estagiário aqui, hoje, na redação do Rio, eu diria que 60%, 70% da nossa redação são ex-estagiários. Vou te dar um outro número bacana. Mão de obra formada na casa. Bom, então, vamos de novo, a questão da rotatividade, de perder mão de obra, faz parte do jogo. Cabe ao executivo, ao empresário, ao dono do negócio, né, ficar de olho nisso e entender o motivo da rotatividade. É dinheiro? É falta de horizonte profissional? É um ambiente de trabalho? Aonde é que está o problema dessa rotatividade? E eu te garanto o seguinte, é lógico que o dinheiro faz a diferença, mas nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Aliás, a primeira razão não é dinheiro. A primeira razão é oportunidade de crescimento, horizonte profissional, ambiente de trabalho. Então é o seguinte, o executivo, o dono do negócio, cabe a ele ficar de olho nisso, entendendo o seguinte, rotatividade faz parte do negócio. Ele não pode perder 10, 20, 30% do time todo ano. Aí ele não vai para frente. Agora, perder 5%... Mas a cidade também não pode perder, exportar essa mão de obra para outro... É inevitável, né, que os jovens, hoje as pessoas têm uma facilidade nos jovens, né, isso eu acho bacana, muito grande de morar fora da sua cidade, do seu estado, até do seu país. Coisa que na minha época, na nossa época, né, não era tão comum assim. Então ele tem que lidar com isso. O que atrai o jovem, a mão de obra qualificada a ficar na cidade? Tem muita coisa. E a pandemia, você viu, foi o contrário. Grandes executivos em Itaipava, buscando propriedades rurais, porque aprenderam a trabalhar em remoto, podendo trabalhar com... A qualidade de vida, aí vem de novo. A qualidade de vida, vem o ar puro, vem todo esse entorno aí, chamado de ecossistema, né, que acho que é até um pouco mais do que isso, né? Talvez tenha um outro nome, um terroir, não sei qual é bem o nome, mas Petrópolis é atrativo. Eu vou te dar um exemplo sobre a Selma. Você falou da sua empresa, eu vou falar da Selma.
Só para citar o grupo de liderança, né, que é um grupo, eu não tenho esse número exato hoje, mas tenho certeza que não é muito diferente disso. Nós éramos mais ou menos em torno de 30 entre gerentes e diretores, gerentes de níveis, de todos os níveis, mais os diretores, em torno de 30. Em torno de 60 a 70% desse grupo de executivos era formado de ex-estagiários. Olha só. A diretoria de hoje, quase todos são ex-estagiários, inclusive o presidente. Tá vendo? É uma coisa que manda uma mensagem bacana, né? O garoto entra lá no final da linha, o garoto ou a menina, né? Formada, jovem, olha para cima. Tem um plano de carreira. Não, e vê que tem gerentes de vários níveis, diretores, presidentes, que são ex-estagiários. Então ele olha para aquilo, é um estímulo. Vamos pedir o comercial para a gente ver aquele. Eu estou ansioso para rever esse Petropolitano aí. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar conversando aqui com o Marcelo Soares, que é o secretário de Desenvolvimento, sobre o evento que vai ser realizado em Petrópolis em novembro e, claro, também sobre a tecnologia dentro da cidade. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, muito bom ter a sua presença, a sua audiência. Aqui com a gente hoje, Marcelo Soares, secretário de Desenvolvimento de Petrópolis, e também Cláudio Magnavita, nosso querido patrão e, claro, também dono da TV Correio da Manhã, Correio Petropolitano e do jornal Correio da Manhã. Antes da gente voltar aqui para o nosso tema, eu vou apresentar um vídeo rápido para você, que inclusive está na página do Instagram do evento, sobre o evento que vai ser realizado no dia 17 e 18. O The Summit vai ser realizado nos dias 17 e 18 de novembro. Marcelo, para fazer inscrição, como que funciona? O público também pode participar desse evento? Sim, o público pode participar online, né? Vai ter um link lá que já está sendo distribuído, veiculado aí nas mídias para fazer a inscrição e participação online, e a participação também pode ser presencial. Embora tenhamos limitação de espaço no local,
Eu não sei exatamente hoje quantas vagas ainda temos disponíveis, mas sim a possibilidade de participação presencial. Ou seja, é fundamental, de alguma forma, que o petropolitano, a pessoa que é a mão de obra, participe desses eventos, seja convidado para esses eventos, além dos empresários, presidentes, enfim. Sim, é fundamental, nós estamos fazendo isso para oferecer o que Petrópolis já tem de muito bom na área tecnológica, especialmente a formação. Então a gente convida, sim, toda a sociedade petropolitana, especialmente o segmento produtivo, né? São os donos de empresas, os empresários, os empreendedores de todos os setores, da área de serviço, de comércio, da indústria, da construção civil. A lista de convidados já é bastante robusta, o pessoal já fez a inscrição, já aceitou participar presencialmente, que é muito mais interessante. A né? Feijão é o grande parceiro, né? A Feijão é um grande parceiro, desde sempre. Comércio também agora? O Comércio está, inclusive, cedendo o espaço, né, do Quitandinha. Mas são Aliás, outro dia eu publiquei uma foto na coluna, que foi uma foto inédita, foi na sexta-feira passada. Eu tirei a foto do Eduardo Eugênio, o Josa Nascimento Brito, que é o presidente da Associação Comercial, e o Antônio Florencio de Queiroz, mostrando essa unidade. Como é importante para o Rio você ter essa união entre as entidades empresariais. Felizmente a gente tem bastante proximidade e apoio, tanto do presidente Eduardo Eugênio, da Feijão, como do presidente Antônio Queiroz, da FEComércio. São dois parceiros aí. As entidades de Petrópolis se unem também a essa unidade? É parte do nosso trabalho, né, como um todo, né, reunir a Associação Comercial, o CDL, o Cicomércio, a Firjan, a FEComércio, as entidades as escolas, né, especialmente as escolas superiores, o Petrópolis Convention Bureau, que trata do turismo. Não me fala do Petrópolis Convention Bureau, porque essa aí está... Entrou na lista negra? Está na minha lista. De coisas a melhorar de Petrópolis. Isso. Ali. Tá. Mas temos um presidente muito bacana lá, que está fazendo um trabalho bem bacana. Enfim, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Sebrae. Quer dizer, a gente faz alguns eventos, ó, Cláudio, para reunir essa turma toda em vários ambientes de discussão, para tentar trazer essa união. Eu aqui coloco à disposição o Correio da Manhã e o Correio Petropolitano, porque a gente faça uma campanha gratuita também, a gente cede o espaço para a gente levantar esse alto astral e captar investimentos da Petrópolis. Eu acho que a cidade, quando ganha um porta-voz, um veículo com a qualidade gráfica, com o investimento que o Correio da Petropolitano tem, a nossa missão é utilizar essa network que a gente tem para fomentar a atração. Agora, o nosso centro de convenções, você falou de turismo, que é uma área que eu também me dedico muito, Petrópolis precisa urgentemente de um centro de convenções. Adorei essa pergunta também. Quando eu vim para a prefeitura, um dos projetos, né, que eu e a minha equipe, juntamente com o apoio da prefeitura, né, claro, colocamos em andamento, foi fazer de Petrópolis um destino para reuniões de trabalho, para convenções de associações, enfim. Que tem um efeito multiplicador. Porque você não é só lotar o hotel, esses empresários vivenciarem a realidade petropolitana. Sim. Então a gente partiu do seguinte princípio: Petrópolis está sempre cheia no final de semana, mas de segunda a sexta está bem mais vazio. E as tarifas hoteleiras disponíveis. Vamos usar o espaço ocioso, mas não temos um centro de convenções. Isso é uma meia-verdade. Eu vou te explicar por quê. Nós mapeamos vários locais em Petrópolis que atendem a imensa maioria dos eventos que acontecem no Brasil. Isso é mapeado São de médio e pequeno porte. Em torno de 70% são médio e pequeno porte. Eu esqueci o nome da entidade que trata disso. A BEOC, que é a Associação de... A BEOC, muito obrigado, exatamente. E aí nós trouxemos para cá 25 organizadores de eventos corporativos para conhecer a cidade. Então nós apresentamos para eles os espaços disponíveis nesse porte. Por exemplo, você tem, rapidamente aqui falando, você tem o Quitandinha, que é o grande atrativo. que é um cartão postal.
Aliás, mas tem um problema acústico. Eu fui palestrante lá, eu senti dificuldade na acústica de lá. Mas temos a Vila Itaipava. O Vila Itaipava é extraordinário. O Granja Brasil, temos o Instituto Teológico Franciscano, temos a Unifase, temos a UCP. Até o Museu Imperial tem um pequeno auditório. E é interessante, né? Porque isso aí tem um efeito multiplicativo. Mas o centro de convenções... O centro de convenções é precisa ser... E agora que o Bom Tempo está de lua de mel com quem vai ter empossado, que o vice-presidente do partido dele, está na hora. Se Petrópolis não arrancar o centro de convenções agora, não arranca mais. Não, eu queria deixar claro o seguinte, eu não estou minimizando o fato de Petrópolis já pode ter um trabalho focado. Exatamente. Então, qual foi a minha proposta? Vamos usar o que já tem, colocar Petrópolis no mapa das convenções de empresas, de gerentes comerciais, da indústria farmacêutica, da área médica, para botar Petrópolis no mapa. E aí, quando a gente tiver o centro de convenções, isso aí ganha mais força ainda. E qual foi o resultado? O resultado é que esses eventos começaram a acontecer em pequena escala, mas já começaram. E aí o executivo, o empregado da empresa, o participante dos eventos, ele vem para cá, o que ele faz? A mesma coisa que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Eu vou para um evento numa determinada cidade, vou trabalhar lá de terça a quinta, ou de terça a sexta, qualquer coisa assim. O que eu faço algumas vezes? Eu levo a família para ficar durante o final de semana, que eu já estou lá. Aproveito para ficar ou antes ou depois, conhecer a cidade. De repente eu vou voltar lá para o senhor gostar. Eu acho que vamos ter que convidar o secretário para voltar, porque você vê como passou rápido a entrevista, o tempo está... É muito assunto. Não, mas tem que voltar, até porque existe gargalos, e eu sempre digo isso, é importante que a força produtiva saiba que tem uma caixa de ressonância, como uma televisão, que hoje tem um sinal que a nossa audiência no Rio, fora daqui, é muito grande, secretário, mas também tem um jornal que cumpre, por exemplo, merece aqui a gente falar o quanto a Concer, aí principalmente agora entrou a questão da duplicação na ordem do dia, o quanto a 040 é fundamental. O gargalo que é para que acho que a gente tem que começar a mostrar o reflexo disso na economia. Vamos agendar outro programa aí. Eu acho que a gente tem que ter, até porque a sua área é a área de desenvolvimento econômico, tem tudo a ver com os objetivos maiores da nossa organização. Pode contar comigo. Vale lembrar, para quem está acompanhando a gente, citamos aqui diversas vezes, a Firjan SESI está com as inscrições abertas para o ensino médio técnico. Inclusive, se encerram agora dia 6 de novembro. As inscrições devem ser feitas no site escolafirjansese.com.br/ensino médio. Inclusive, para Petrópolis são 152 oportunidades, viu? Mas englobam a região metropolitana, tem Nova Friburgo, em Três Rios são mais de 80 vagas, enfim. Vale lembrar que o edital com essas informações também está disponível no site que eu acabei de comentar. Não deixe de participar, é uma outra oportunidade para alavancar ainda esse setor que a gente comentou aqui hoje, né? Secretário, quer falar mais alguma coisa? Eu quero pedir um favor ao secretário aqui, em público, fazer um pedido. Eu lhe ofereci espaço, publicidade, divulgação, mas eu queria lhe fazer um pedido aqui, que é com relação ao nosso prefeito Rubens Bom Tempo. Uma cidade, uma empresa, você que foi presidente de várias empresas, ela reflete o otimismo, o sorriso, a simpatia e o carisma do seu dirigente maior. Eu acho que está na hora. Tudo bem, nós fizemos desse estúdio aqui a transmissão ao vivo do julgamento, botei o Rubens Bom Tempo no ar, fez justiça à questão eleitoral. Eu acho que urna tem que ser respeitado. O resultado que está dado aí foi um resultado que foi da maioria pequena, mas é maioria, não existe maioria. Arrancar retrovisor, olhar para frente. Eu acho que está na hora do prefeito começar a ter uma ação mais proativa. Deixar de sair das cordas, eu sinto ele muito nas cordas, muito assustado ainda, e ele começar a assumir que ele é o alcaide de Petrópolis, que ele é o prefeito de uma cidade imperial, de uma cidade extraordinária, e que a cidade depende muito desse tipo de nova postura, ele parar de ficar trancado no gabinete, de jogar na retranca,
passar a dar mais entrevistas, falar com a mídia, criar uma agenda positiva, até porque existe agenda positiva na prefeitura. Muito. A prefeitura tem um problema seríssimo de comunicação. A prefeitura não tem a altivez da agenda positiva. As coisas negativas aparecem, mas então é isso que eu peço, pela sua experiência, pela sua como CEO de grandes empresas, que você leve essa mensagem ao prefeito, que nós precisamos que ele saia das cordas, precisamos que ele vá para a linha de frente, vai virar o ano, agora tem a chance de ter o vice, que futuro presidente, aí o Geraldo Alckmin, que tudo indica que ele vai terminar assumindo o governo, porque quem foi eleito tem um caminhão de problemas. Agora, se Petrópolis não conseguir arrancar do governo federal, tendo um vice-presidente quase que está pilotando a transição, como o Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido, Petrópolis não consegue. Então, eu faço esse apelo em nome do grupo Correio da Manhã, do Correio Petropolitano, que o Bom Tempo saia das cordas e que você dê uma injeção, esse ânimo que você tem, essa vitalidade, esse amor que você tem, que você tire o prefeito aí, ajude, contamine o prefeito com esse vírus do otimismo aí. Tá bom. Secretário, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pela conversa. Cláudio também, já que é um conhecedor da área da aviação, enfim. É que você não tem ideia do que representa esse homem em termos de reconhecimento nacional no setor da aviação, o que ele fez pela Selma, o que ele fez pela aviação. Ele pegou umas crises dentro da GE que se discutia até o futuro da Selma, e ele foi um dos que fez mostrar ao corporate lá em cima que manter a Selma viva era o melhor negócio, como ele mostrou hoje, que está certíssimo. Mas eu sei o que ele enfrentou para manter a Selma viva aí. É um herói. Tá certo. Então, obrigado mais uma vez ao secretário, ao Cláudio aqui também pela presença e, claro, a você que está em casa nos acompanhando sobre esse tema. Amanhã, sexta-feira, a gente volta mais uma vez, claro, e eu conto com a sua presença. Até lá. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.